nessa lida, nesse círculo de amor. Família, para amores refazer, para os filhos socorrer, para os laços reatar. Em família vamos ter tanto a aprender, tanto a ensinar. Em família vamos ter tanto a aprender, tanto a ensinar. Família, pela essência renascer, com o corpo refazer, pelo amor reconquistar. Família, pais e filhos vamos ser, novos passos percorrer, bons irmãos recomeçar. Em família vamos ter tanto a aprender, tanto a ensinar. Em família vamos ter tanto a aprender, tanto a ensinar. Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas, bom dia, internautas. Bom dia a todos que nos acompanham a partir desse momento pelos canais Facebook e YouTube da nossa querida Federação Espírita de Rondônia. Nossa gratidão aos canais parceiros que estarão conosco a partir desse momento. E antes de cumprimentar os nossos convidados de hoje, nós gostaríamos de parabenizar a todas as mamães de Rondônia, do Brasil, por este dia maravilhoso em que se comemora o Dia das Mães. Beijo no coração de todas as mães. Bom dia, Naira. Bom dia, Daliane, nos bastidores. Bom dia, o nosso querido amigo de tantos anos, Jorge Alberto Elahá Canto. Bom dia, Jorge. Olá, Pedro. Bom dia para você. Bom dia para todos os nossos companheiros do chat. Bom dia, Daliane, que está aí nos nossos bastidores. Bom dia para todos. Um dia maravilhoso para todas as mães, em especial as mães do Rio Grande do Sul, que terão um dia muito especial neste ano. E
Queria deixar o meu abraço a todos os voluntários que se encontram trabalhando no Rio Grande do Sul, esse trabalho magnífico de resgate, a todos os que estão atingidos pela enchente. Um bom dia para todos nós. Bom dia, meu amigo. Nós vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje, externando nossa gratidão ainda, uma gratidão profunda à nossa equipe da comunicação que propicia esse nosso programa semanalmente, já há mais de 200 semanas. E a nossa incansável equipe de arte, que sempre nos brinda com uma música maravilhosa, que vem acalmar os corações e as mentes, que vem pacificando o nosso mundo íntimo para que possamos iniciar os nossos trabalhos nas reflexões desta manhã. Então, nós vamos manter os pensamentos elevados, sintonizados com o coração generoso do Cristo de Deus, externando nossa gratidão ao amigo incomparável de nossas vidas, por mais esta oportunidade que o alto nos concede, de estarmos reunidos em torno da sua mensagem libertadora. Que o divino amigo nos auxilie a abrirmos definitivamente as nossas mentes, os nossos corações, o nosso espírito, para que o ensinamento libertador do Evangelho possa permanecer em nós, transformando as nossas vidas e ajudando-nos a compreender as dificuldades que a vida nos impõe, como provas ainda necessárias ao nosso aprendizado intelecto-moral. Senhor Jesus, sê conosco sempre, em todos os momentos de nossa existência. Abençoe o nosso trabalho nesta hora, para que ele possa transcorrer num clima de harmonia, de fraternidade. E nós te pedimos muito especialmente para as mamães da região sul do nosso Brasil, principalmente aquelas que perderam, muitas delas, o seu lar, perderam os filhos, que estão em dificuldades enormes neste momento. Que as bênçãos do teu coração generoso possam envolver a todos que lá se encontrem, nessas dificuldades, nessas provas dessa hora. Que assim seja, Senhor. Nosso convidado de hoje é o nosso amigo, aqui da nossa querida federação, ele está longe agora, mas é da nossa federação, sempre será, Jorge Alberto Elarracanto, a quem passamos a palavra nesse momento. É um prazer estar com você hoje, mais uma vez, meu amigo. Obrigado, Pedro. Um bom dia para todos nós. Um dia marcado por muitas dores em muitos lugares do nosso Brasil. E nós precisamos realizar efetivamente toda uma corrente de auxílio aos nossos companheiros do Rio Grande, nossas instituições espíritas e nós individualmente, vermos no que é que a gente consegue colaborar para que a gente consiga reerguer um estado inteiro. Aqui no Sul, a consternação é geral, sabe? Existe um ar de tristeza no rosto das pessoas, em função do impacto, do nível de destruição que essa enchente produziu no estado, e a gente não pode desconsiderar a gravidade do momento que a gente está vivendo. Então, nesse momento, queria deixar aqui o meu apelo para que a gente se organizasse, no sentido de ver o que a gente pode fazer para atender todas essas famílias que foram atingidas pela enchente. E como hoje é Dia das Mães, e a gente vai falar sobre família, eu queria começar a nossa conversa especificamente por nós mesmos, sabe? Falando de nós próprios, porque tudo que a gente tem de família, no fundo, é para a educação do espírito. Por isso, o nosso título de hoje, Família, Escola das Almas. Ainda que seja um ambiente
coletivo, um ambiente de reunião de pessoas, família, na verdade, tem como propósito a educação individual das criaturas que a compõem. Então, a gente vai começar a nossa conversa de hoje exatamente por nós próprios. Depois a gente conversa sobre família. E daquilo que a doutrina espírita nos ajuda a compreender, nós, na verdade, quando encarnamos na Terra, nós estamos vinculados fundamentalmente a 3 tipos de experiências. Conforme aquilo que a obra doutrinária nos coloca, nossas experiências no caminho da evolução são de 3 naturezas: provas, expiações e missões. O nosso planeta é realmente de provas e expiações, ou seja, predominam as provas, predominam as expiações, mas isso não significa dizer que nós não tenhamos missões também. Sim, existem missões, não quer dizer que o espírito seja missionário em todos os aspectos, mas ele pode ter um flanco de prova, um flanco de expiação e um flanco de missão. Algumas áreas da nossa personalidade são áreas missionárias, como, por exemplo, a maternidade e a paternidade são consideradas missões em virtude da relevância dessa tarefa diante dos espíritos que nos estão confiados. E isso está contido na questão 582 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta se a paternidade e a maternidade podem ser consideradas missões. E os espíritos respondem, evidentemente, que sim. Então, a gente tem ali uma tarefa gigantesca, que é a tarefa de apresentar o mundo às almas que nos foram confiadas. E isso é uma atividade extremamente valiosa do ponto de vista de crescimento espiritual. Mas a literatura espírita nos diz que nós teremos provas, expiações e missões. As provas são as novas descobertas, são as novas experiências, são os alargares das nossas compreensões. Quando, por exemplo, nós temos a possibilidade de descobrir novas áreas do conhecimento, artes, novas profissões, viver em novos lugares que nunca vivemos, exercer postos profissionais que nunca exercemos antes, descobrir como é que a gente se sai em determinadas circunstâncias para ampliar o espectro de funcionamento nosso na sociedade em que vivemos. Quando temos isso, estamos falando de prova. Eu gostaria de, essa encarnação, ser um médico. Eu gostaria de, nesta encarnação, tocar um instrumento. Nessa encarnação, gostaria de ter a possibilidade de exercer uma função sacerdotal. Então, isso pode ser uma prova. Pode. Ou seja, o espírito pede para aprender coisas novas que não sabe, sem que exista nenhum débito na área no passado. Um segundo grupo de experiências que os espíritos experimentam são as expiações. As expiações, diferente da prova, elas estão ligadas com o nosso ontem. Elas têm relação com o nosso passado. Quando falamos de expiação, estamos comentando da circunstância através da qual o indivíduo comete equívocos, comete deslizes, e em função dos deslizes que comete, ele se compromete com a lei e precisa de uma experiência para se reabilitar. Veja como é diferente da prova. Eu necessito voltar ao mesmo cenário do ontem, a fim de que eu consiga agora agir certo no ambiente que eu agi erradamente. Então, qual é a perspectiva que eu tenho diante dos meus olhos? Eu volto para ser médico, mas eu não vou agora ser médico porque eu quero aprender, mas eu preciso acertar uma coisa que eu fiz de errado. Não, agora eu quero tocar um instrumento. Por quê? Porque na encarnação anterior eu usei esse instrumento de maneira equivocada.
E agora eu gostaria de vestir uma veste sacerdotal. Mas não porque eu queira aprender, mas porque eu preciso me reabilitar de um passado errado que eu fiz. Então, a expiação ela está sempre vinculada a um tropeço anterior, a uma queda, razão pela qual o espírito ele é conduzido a essa experiência para se reabilitar diante da lei. A prova, não. A prova é uma condição de absoluta escolha do espírito dentro do seu livre-arbítrio. Essas expiações, elas podem estar ligadas a aspectos do nosso próprio corpo físico. Sim, as expiações, elas podem aparecer no nosso corpo físico. Eu posso nascer com uma limitação física, uma limitação. Olha, o meu braço ele não funciona como os outros, eu tenho uma limitação, eu tenho uma limitação no meu corpo, que eu tenho um problema no joelho, eu tenho um problema na coluna, eu tenho um problema no coração, eu trago uma limitação física. Às vezes posso trazer uma limitação para as experiências afetivas, nasço feio demais, nasço com uma característica que dificulta a comunhão afetiva. Então, são expiações que estão no corpo. Posso ter uma alergia que me impede de ter uma vida semelhante à das outras pessoas, em que não posso comer isso, não posso comer aquilo, tenho limitações de diversas naturezas, alergias não só de alimentação, as alergias de contato, que não deixa com que a pessoa tenha uma vida absolutamente semelhante à dos seus companheiros. Então, existem as limitações físicas como expiação. Existem as doenças físicas, que é diferente da limitação. Uma doença que a pessoa nasceu com uma determinada enfermidade, e essa enfermidade é o seu processo expiatório. Então, eu nasci com uma determinada doença, adquirida ou congênita, mas é uma doença que, de certa maneira, vai exercer um papel disciplinador na minha existência. Eu posso ter uma doença como forma expiatória. Às vezes a gente tem doenças como prova também, viu? O fato de se você ter uma doença não determina que seja uma expiação. Eu posso ter doença na condição de prova, sim, claro, posso. Posso ter uma restrição qualquer como prova. Mas, predominantemente, esses fenômenos ocorrem por caráter expiatório. Pode ser uma doença física, pode ser uma limitação intelectual. Eu nasci com uma limitação intelectual, em função de um histórico do passado. Eu hoje sou uma alma que nasço com alguns freios na minha capacidade de intelectualidade. Eu não tenho uma capacidade plena de exercer a minha atividade profissional. Eu tenho limitações intelectuais, e aí a gente vai encontrar as expiações como sendo o fator determinante para as limitações de caráter ligados à intelectualidade. Eu posso também ter como processo expiatório, não necessariamente umas questões que estão no meu corpo físico, mas eu posso ter conflitos emocionais muito profundos. E aí eu renasço dentro de uma limitação que é um processo expiatório, ou seja, vem do meu passado e eu renasço com alguns conflitos que já vêm do ontem, que podem ser, por exemplo, o medo. Quantas criaturas renascem dentro de uma circunstância de medo. Medo. Outros já renascem dentro de um processo depressivo de origem. A criatura já nasce com as características da depressão ou da própria ansiedade, já de princípio tem uma natureza, tem uma característica de TDAH, uma outra característica de neurodesenvolvimento que pode trazer reflexos, evidentemente, do ontem para a construção dessa realidade do agora. De outras vezes, o medo, a depressão, a ansiedade
não vêm da encarnação anterior, são construídas nessa existência, mas estão no radar da espiritualidade. O indivíduo, antes de renascer, é avisado a ele: você passará por uma experiência que poderá desenvolver em você a depressão. Então, você preste atenção, para que esse fenômeno não produza em você depressão ou ansiedade, ou desenvolva o medo. São os desafios que a vida tem. Os desafios. Nós enfrentamos na vida diversos desafios. E a maneira como a gente reage a esses desafios pode produzir em nós fenômenos de dor muito profundo, processos dolorosos nos quais os indivíduos se veem dentro de uma situação na qual os conflitos, as dores existenciais acabam produzindo em nós uma imensidão de problemas. Então, as expiações também possuem essa característica. Uma outra natureza de fenômenos que existe na nossa existência são os processos missionários. Sim, apesar de nós sermos espíritos ainda bastante complicadinhos, muitos de nós, podemos sim ter as características, em alguns aspectos, de termos atividades que desenvolvemos, que está ligada exatamente com as questões que dizem respeito ao processo de crescimento não só nosso, mas dos outros. Então, a gente vem numa condição de missão para que a gente consiga fazer o exercício efetivo das nossas virtudes. E aí a gente vai encontrar pessoas em fenômeno acho que a câmera hoje não quer funcionar. Fenômenos de expiação, mas também de missão. E olha, é muito importante observar que os desafios que a vida tem são de diversas ordens. E esses desafios, eles não determinam que seja uma expiação ou uma missão ou uma prova. Pode ser a pessoa nascer pobre, nascer rica, não significa que é missão nem que é expiação, pode ser qualquer coisa. Eu posso nascer muito pobre como missão, para dar exemplo. Posso nascer muito pobre como expiação, em função do passado. Posso nascer muito pobre por prova para experimentar a pobreza. A mesma coisa com a riqueza, a mesma coisa com todos os demais fenômenos, a orfandade, o abandono. Muitas experiências que a vida nos oferece, elas são, na verdade, formas que a vida nos dá para que a gente aprenda a desenvolver as nossas potencialidades. Só que aí se impõe uma coisa que não tem como a gente fugir. É que, na medida em que nós nos apresentamos como sendo indivíduos desejosos de fazer o nosso crescimento numa existência corporal, é lógico que não tem como a gente realizar esse processo de desenvolvimento sem passar por uma família, não tem como. Então, eu preciso de um corpo com essas características. Eu preciso passar pela experiência da pobreza, pela experiência da riqueza. Eu tenho inúmeras experiências para atravessar durante a existência. Não será possível ao espírito atravessar as maravilhosas experiências que a vida carnal nos permite sem passarmos por uma família. Daí a importância do grupo familiar nesse processo de desenvolvimento de todos nós. Então, às vezes, nós nem nos damos conta da majestosa oportunidade que a vida nos concedeu de podermos retornar dentro do seio de uma família para termos um novo corpo e, com esse corpo, nos defrontarmos com as experiências que a gente precisa ter, sejam elas provas, sejam expiações que eu tanto preciso passar, ou sejam atividades de caráter mais ligado aos processos missionários.
independente do que seja, eu preciso retornar a um lar. E para que eu consiga retornar a um lar, é necessário que eu tenha a concessão de duas pessoas para poder renascer: o pai e a mãe. Então, nós vamos encontrar aqui uma primeira dívida muito grande que nós temos com aqueles que nos geraram, mesmo que esses companheiros eles não sejam, de repente, o modelo de virtude que nós poderíamos esperar. Se a gente pudesse classificar os nossos pais, nós poderíamos classificá-los fundamentalmente de 3 naturezas distintas, de 3 grupos de comportamento que os nossos pais têm e que nem por isso nós deixamos de ser devedores a eles pela possibilidade de nos haverem legado o corpo físico que temos. Às vezes, nossos pais nem estão mais aqui, já desencarnaram. Ou, às vezes, os nossos pais estão aqui, mas eles se separaram, nem sabemos onde eles estão. Às vezes, os nossos pais não se separaram, mas a nossa relação com eles pode ser uma relação difícil. E pode ser que, de repente, esses nossos pais não desencarnaram, não se separaram, não temos uma relação difícil com eles, uma relação amorosa. Independente do que seja, a história deles está contida em cada célula do nosso corpo. Por quê? Porque a cada momento em que uma nova célula é formada, o DNA do nosso pai e da nossa mãe volta a se encontrar. Eles podem nunca mais ter se visto. Mas a mágica da vida se estabelece a todo instante no nosso corpo, permitindo com que o DNA de meu pai e o DNA de minha mãe volte a se encontrar insistentemente durante toda a minha existência. Eu nem sei mais onde estão meus pais, nem sei. Mas esta relação extraordinária que gerou a vida, essa química, esse balé da vida acontece a todo momento. Quando uma nova célula é formada, o DNA dos dois volta a se encontrar, volta ali a promover a grande, majestosa produção de uma nova célula, em que esse DNA, que foi o que deu origem ao corpo que eu tenho, volta a se reproduzir. A gente volta a ter a presença do DNA de nosso pai e da nossa mãe se multiplicando por toda a existência até o final, como que a nos lembrar, em cada divisão celular, que os nossos pais continuam presentes nas nossas vidas, que os nossos pais continuam existindo dentro das nossas histórias de vida. E assim, como eu estava comentando, os nossos pais eles podem ser divididos fundamentalmente na relação conosco em 3 grupos diferentes. Qual é o primeiro grupo de pais que a gente tem? O primeiro grupo de pais são os pais que se perderam de si mesmos. O que são pais que se perderam de si mesmos? São aqueles que, por algum motivo, realizaram a possibilidade do nosso renascimento, permitiram que seus gametas nos fossem oferecidos para que nós nos debruçássemos sobre essa célula-ovo e promovêssemos o desenvolvimento dela que gerasse o corpo que temos, mas esses nossos pais não conseguiram realizar de maneira objetiva a função de pais que a gente esperava que eles fizessem. Não conseguiram. Eles, muitas vezes, estiveram presentes do ponto de vista material somente no momento da concepção. E nunca mais.
Nunca mais se encontraram. Nunca mais. Uma relação fortuita com alguém que eu não conheço e minha mãe engravidou. Muitos de nós trazemos, assim, dores muito profundas, porque somos originários de um processo no qual o pai não tomou parte daquela nossa criação. Somente a mãe. Mas poucas vezes a gente para pensar nas renúncias que significa criar uma criança sozinha. Em uma cidade que, quanto mais para trás se volta, mais preconceituosa ela. Mais preconceituosa essa sociedade era com as mães e com os filhos. Preconceitos na escola, preconceitos na vida social. Mas essas mulheres extraordinárias tomaram uma decisão fantástica, porque elas poderiam ter decidido interromper a gestação. Poderiam. Isso vai ser muito problema. Não vou ter condição de levar isso à frente. E elas poderiam, é plenamente compreensível, em virtude da própria cultura que a gente vive e pela ignorância espiritual do que isso representa, tomar a decisão de interromper a gestação. Todos nós sabemos que a doutrina espírita não recomenda a interrupção da gestação. Todos nós sabemos. Mas, às vezes, a gente não tem a compreensão clara e acaba tropeçando nisso. Mas essas mulheres decidiram levar à frente todos os desafios que decorreriam da sua condição de mãe solteira. E isso é fantástico. Por isso, hoje, nós saudamos todas as mulheres que tiraram forças do interior das suas próprias almas para ganhar a coragem de enfrentar o mundo numa condição na qual não haviam sido, na verdade, agraciadas com a presença de um companheiro durante toda essa existência. Então, um primeiro grupo de pais que a gente tem são aqueles que não participaram das nossas existências. Às vezes, é um pai que simplesmente, numa relação fortuita, engravidou uma mulher que ele nem sabe que ficou grávida. De outras vezes, ele sabe, ele intencionalmente abandonou. Mesmo quando ele abandona intencionalmente, não nos cabe a mágoa, o ódio, porque esses sentimentos, eles acabam nos perturbando e não fazem bem para nós. Uma compreensão dilatada da vida espiritual nos faz compreender que mesmo quando eles, lamentavelmente, produzem um movimento de abandono dos seus filhos, intencional, mesmo nessas circunstâncias, nós ainda lhes devemos ser gratos, primeiro por conta do corpo que ele nos legou, pela possibilidade de termos renascido, de termos a possibilidade de estar entre os homens. Essa já é uma gratidão maravilhosa. Mas ele me abandonou, ele me promoveu um processo de sofrimento. Mas se eu trouxer isso para mim, eu vou adoecer. Eu vou atrair entidades perturbadoras para perto do meu coração. Eu preciso construir uma nova família no futuro. E se eu não promover, da minha parte, um entendimento maior do meu pai, que de repente me abandonou, que a gente faça o esforço para que nós não carreguemos em nós o esquife dos erros dos outros. O caixão do erro daquilo que os outros fizeram não precisa ser carregado por nós. Cada um de nós deve ser responsável pelos seus atos. E não me cabe carregar em mim a dor que os outros cometeram. Então, o nosso papel aqui é um papel de entendimento e de compreensão espiritual, para que a gente não promova esse movimento infeliz nas nossas vidas. Esse abandono, ele nem sempre acontece somente do lado do pai. É muito comum do lado do pai.
mas existe uma imensidão de casos de abandono do lado da mãe. E, às vezes, as pessoas conseguem ser mais condescendentes com os pais. Ah, meu pai que me quis. Mas quando se fala de mães que abandonam, parece que dentro de nós é muito mais difícil de trabalhar a rejeição de mãe. E nós não sabemos os desafios que essas mulheres passaram. As renúncias que tiveram que fazer. Porque elas poderiam ter interrompido a gestação, sim, mas elas concluem a gestação. Mas ela me abandonou, mas ela te teve. Ela teve você, ela deixou com que tudo concluísse. E se ela não pôde, e ela passou você para uma outra pessoa, não deixa de ser um ato de amor. É preciso ressignificar essa atitude. Porque, de repente, se vendo numa circunstância em que ela não tem condição de criar, não tem possibilidade de dar alimento, vestimenta, condição de sobrevivência para aquela criança, muitas delas com o coração sangrando, entregam um filho do próprio ventre na expectativa de que as crianças venham a ser mais felizes do que elas próprias. Então, todas as vezes que nós identificarmos uma criança que, de repente, foi colocada para adoção, ao invés de dizermos, meu Deus, que mulher desnaturada, que absurdo fazer isso com uma criança, pensemos na dor, nas lágrimas dela dizer, o meu filho é lindo, mas eu não posso cuidar dele, eu não tenho condição de criar. Eu abro mão da presença desse filho ao meu lado para dar a ele uma condição melhor. Entrega pela adoção como se ela, de joelhos, reconhecesse a sua incapacidade de conduzir a criação daquela criança. É certo que, de repente, até ela poderia, mas a gente precisa entender que a atitude tomada, ela decorre do momento em que a pessoa está. Às vezes é muito jovem, está passando naquele momento por uma fragilidade. Talvez daí a 10, 15, 20 anos depois ela até reveja seu ponto de vista. Mas, na hora em que ela toma a decisão da doação, ela pode estar varada de dor, protegendo-se disso, dizendo, não, tudo bem, pode levar, mas por dentro o seu coração dói pela dificuldade de ter que se afastar do filho do próprio ventre. Então, um primeiro grupo de pais que a gente encontra nesse grande cenário que a vida nos oferece são os pais que, por algum motivo, tiveram a dificuldade e que se perderam de si próprios. Pais que se perderam de si, que se desconectaram das suas responsabilidades, não conseguiram exercer o papel até o final. E o nosso papel do lado de cá é misericórdia. Nosso papel do lado de cá é entender para que eu não adoeça. Senão eu adoeço, Naira. Senão eu adoeço. Guardando mágoa, guardando ódio, arrastando uma história que não tem como resolver mais. Às vezes os pais até desencarnaram e eu estou carregando dentro de mim um peso enorme que vai ter reflexo na família que eu vou formar, tanto nesta existência como na próxima existência. Ou seja, eu estou escrevendo a minha história com as tintas do desamor. Não é sentido, não faz sentido nós que temos conhecimento espiritual nos movimentarmos nessa direção. Um segundo grupo de espíritos, desses 3 que eu estava comentando, é um grupo formado por um segmento bem diferente do primeiro. Porque o primeiro foram aqueles que se perderam de si, nos abandonaram, esqueceram, fizeram uma ruptura com o processo de criação. Então, a gente acaba se fragilizando diante disso. Dentro desse primeiro grupo ainda, a gente poderia colocar aquelas que se fragilizaram tanto que decidiram pela interrupção da gestação. Mesmo essas que poderiam ter sido mães mais vezes,
a lei de Deus, embora seja de justiça, ela também é de misericórdia. E às vezes mulheres que tiveram essa experiência dizem: meu Deus, quando a lei de causa e efeito me achar, ela vai me punir, ela vai me dar filhos horríveis, ela vai me dar filhos doentes, ou então eu não vou conseguir ser mãe. Se acontece alguma coisa com o filho, é porque eu abortei, é por isso. Então ela carrega uma dor muito grande. E a doutrina espírita nos traz uma informação muito preciosa. Embora o aborto não seja recomendado pela doutrina espírita, a única circunstância que a doutrina espírita valida é na circunstância em que a vida da mãe corre perigo. Mesmo nessas circunstâncias em que a gente vê que houve o abortamento, é importante lembrar que a lei de causa e efeito ela não existe para punir as pessoas, e sim para nos educar, para nos orientar no sentido do progresso. Então, se de repente uma mulher tomou a decisão do abortamento, mas hoje ela já não pensa de maneira diferente, ela já mudou, até se tornou espírita, hoje ela é uma pessoa com outro padrão, hoje ela orienta pessoas, ela esclarece, faz atendimento fraterno pelo diálogo, tem uma visão totalmente diferente daquilo que ela fazia, conduz estudos, tem leituras, mas ela relembra do que fez e diz: meu Deus, vou pagar por aquilo que eu fiz. E, na verdade, o nosso raciocínio não deve ser esse. Porque o objetivo da lei de Deus é nos educar. Se eu já me movimentei dentro das minhas condições espirituais e hoje não considero que eu seria capaz de fazer isso, aconselho minhas filhas, minhas noras, minhas amigas, aconselho as pessoas em meu redor para que não façam, atuo de maneira verdadeira para que aquilo não aconteça. Eu já não sou mais a mesma pessoa. Eu já mudei. Então, a lei de causa e efeito, quando ela chegar, ela não terá um peso tão forte na minha vida, porque eu já me transformei. Eu já me transformei, não sou mais da mesma forma, Graça. Eu não sou mais a mesma pessoa. Às vezes, na adolescência, eu cometi um aborto, mas hoje, com meus 50, 60, 70, 77 anos, indo para 78, eu já não penso da mesma forma. Então, por que eu vou ter medo da lei se a lei é de justiça e misericórdia? Agora, existe o reverso da medalha, Graça. Se uma pessoa, durante a adolescência, cometeu um determinado ato, o aborto, e até hoje ela já está com 77, indo para 78 anos, e ela continua mantendo a mesma posição, aconselhando as jovens que abortem, aconselhando as amigas que abortem, estimulando filhas, netas, noras, esposas dos netos a que façam. Então, onde ela está, Graça Lazzarini? Ela está na mesma posição do passado. Quando a lei de causa e efeito vier, vai encontrá-la sem nenhuma mudança. Então, ela tem que trazer essa pessoa de onde ela está até o ponto mais elevado da lei. Diferente da outra, que estava aqui embaixo, mas ela veio caminhando, se desenvolveu, ela está faltando só um pedacinho para que ela complete sua educação. Então, nós não devemos temer a lei. Nós temos que trabalhar pela nossa educação. Cometi um erro. Cometi um erro. Então, muito bem. Se eu cometi um erro, eu vou trabalhar para me transformar. Esse é o foco. Para que, quando a lei vier, ela me encontre numa nova posição. Tem até uma frase do Emmanuel, muito famosa sobre isso, né? Todas as vezes que a justiça vem a pessoa tem que prestar conta para a justiça, e a justiça encontra a pessoa trabalhando, determina a misericórdia que a justiça volte, né? Que não execute a pena. Por quê? Porque é preciso contabilizar na lei de justiça o ato bom que a pessoa está fazendo. Aí esse ato bom precisa ser contabilizado para uma nova aplicação de pena. Se a pessoa estiver trabalhando continuamente, toda vez que a justiça vem, essa ação aqui não está contada na sentença, volta e coloca essa ação na sentença. Então, trabalhar incessantemente no bem é a grande alternativa. Esse é o primeiro grupo. E nós temos um segundo grupo.
O segundo grupo, na verdade, não são os que abandonaram, não são os que se perderam de si. O segundo grupo é o grupo daqueles que, infelizmente, não tiveram condição de aprender a fazer as coisas de outra forma. Então, acaba acontecendo que eles não sabem amar. Eles não abandonaram seus filhos. Não abandonaram, eles não abandonaram. Mas eles vêm de uma história de tantas feridas, Carla Silva. Eles vêm de uma história de tantas dores, de tantas frustrações, que eles não conseguem abraçar. Então, assim, é uma mãe que foi criada num ambiente em que nunca teve abraço. Como é que você quer que ela abrace? É um pai que foi criado dentro de um regime de muita violência. Ele replica o processo de violência dentro de casa. E aí você vai encontrar num segundo grupo, uma segunda tribo de pais e de mães, aqueles que, infelizmente, não conseguiram desenvolver as potencialidades do amor. Aqueles que, mesmo tentando, eles não têm recursos, eles não sabem. Eles só sabem gritar, eles só sabem bater, eles não sabem elogiar, eles não sabem proteger, porque eles não têm recursos. Então, às vezes, a gente quer que os nossos pais sejam psicólogos extraordinários. Eles não são, gente. Eles são vítimas da educação dos nossos avós. Então, eu quero que minha mãe tenha recursos. Mas como que ela vai ter se ela é um ser humano? Se ela também é um espírito em prova e expiação, que passou por uma educação dos meus avós, que eram ainda menos aparelhados que meus pais? Como é que eu vou querer que minha mãe tenha todas as condições de entendimento da minha vida? A minha mãe não me compreendeu, mas ela é um espírito com dificuldade, ela também tem suas lacunas. Se ela fosse um anjo, não estava aqui. Não estava aqui. Se está aqui, porque tem coisas para resolver. Então, nós temos, por exemplo, nesse capítulo, os pais violentos, os pais agressivos, que batem, nossa, torturam os filhos, espancam, fazem atos de profunda violência na tentativa de educar. Esses, na verdade, acham que essa é a forma que tem. A gente precisa ter compreensão com eles também. Não cabe da nossa parte esse sentimento assim de revolta, que meu pai me batia e talvez não soubesse, talvez esse fosse o único recurso que ele conhecesse. Vem da educação do pai dele, que batia, espancava os filhos. Ele diz, meu pai fazia assim, nenhum de nós entortou. Então, eu vou bater também do mesmo jeito. Então, os pais violentos, eles estão relacionados muitas vezes com essas histórias. No livro Árdua Ascensão, de Victor Hugo por Divaldo Franco, ele chega a comentar sobre essa questão de bater em filho. Ele diz o seguinte, nunca bata num filho com um sentimento de vingança. Você quebrou, mas agora você vai apanhar. Eu estou me vingando do garoto. Não vai nem emendar o que ele quebrou. Ele derruba o negócio, quebra. Você vai apanhar porque você quebrou. Se eu batesse na criança e emendasse de volta o que ele quebrou, poxa, legal, vamos bater. Mas não vai emendar. Você bate, não emenda e ainda cria uma fissura na relação. Então, o que nessa obra Victor Hugo diz? Cuidado quando você tiver que aplicar um castigo no filho. Porque muitas vezes esse filho é um inimigo do passado. O filho é um inimigo do passado, agora retornado na condição de filho. Quando essa criança faz uma travessura, eu sou tomado de uma raiva que vai além do que ele fez. O que ele fez merecia, de repente, um grito, uma palmada. Poxa, que você fez isso? Dá uma palmada no moleque. Pronto. Mas espancar, bater armado com cinto, com fio elétrico, com uma série de instrumentos que às vezes as pessoas usam para machucar as crianças, tirar sangue, deixar roxo, porque ele derrubou um copo.
e derrubou um copo. Então, essas ações, diz Victor Hugo, elas podem ser fruto do passado que nasce no hoje. O filho faz uma travessura, que é uma travessura desse tamanho, e você castiga desse tamanho. Então, você promove uma violência extrema diante de uma coisa que foi pequena. E aí diz Victor Hugo, nessa hora você pode estar batendo não na criança, mas no seu inimigo do passado. E quando você bate nele, você pode, olha que forte isso, abrir uma trinca no esquecimento do passado e você enxerga o inimigo por trás da hora que bate. E o que é pior, ele enxerga você também. Então, o véu do esquecimento que foi colocado para que a gente não lembrasse, ele pode ser rasgado numa atitude de violência dessa natureza. Esse é o recado que o Victor Hugo deixa para nós. Apenas uma recomendação para a gente ficar esperto na hora que estiver tendo que educar os nossos filhos. Mas também nós podemos colocar nesse capítulo dos pais que não sabem amar, os pais indiferentes. Quais são os pais indiferentes? Eles não se importam conosco. Eles não se importam, eles tocam a vida deles. Às vezes são até bem-sucedidos financeiramente. Trabalham tanto, entra, sai, leva o menino para o balé, leva o menino para... Mas afeto não tem. Carrega, bota para dentro, bota para fora, bota para dormir. Cadê a empregada? Olha, dá comida para ele, a gente tem que sair. Mas o toque, aquela relação não aparece. E como diz aquele filósofo Zezé de Camargo, não é? É essa sua indiferença que me mata, que me mata, que me mata. E essa indiferença que a gente tem pelas pessoas pode produzir um esgarçamento horroroso das relações e fazer uma ruptura completa dos nossos laços de afeto. Então, os pais indiferentes, alheios, alienados, também são um grave problema. Terceiro tipo de pais catalogados dentro desses que não conseguem amar. Os pais depressivos. Quantos de nós somos vítimas de famílias de pais ou mães depressivos? A mãe está numa depressão terrível e aí eu quero que ela tenha cuidado comigo. Ela não consegue cuidar nem dela. Ela não consegue cuidar nem dela. Ela está num fosso da depressão e eu quero que ela me cuide. Então, é preciso ter um olhar de misericórdia para essa mulher que está doente e que eu não consigo cuidar, Paulo Witter. Eu não consigo. Então, ela não tem condição de cuidar. Às vezes ela perdeu um filho. Ela está vivendo um luto. Perdeu o marido. Perdeu o emprego. Teve a notícia de que está com câncer. E eu quero que ela seja mãe 100% do tempo. Não tem como. Todos nós temos o direito, como humanos que somos, de ter as nossas fragilidades. Eu quero que minha mãe seja a Mulher Maravilha. Ela não é a Mulher Maravilha. Então, ela tem o direito de falhar, ela tem o direito de ter suas fragilidades. E, às vezes, quando você tem uma mãe ou um pai numa condição de depressão, a gente se incomoda. Deprimido, tá de novo. Cara, cuida dela. Depressão, cura com amor. Cura com amor. Desamor nunca curou depressão. Então, se a gente rejeita uma mãe ou um pai por conta das ações que eles desenvolvem, infelizmente, a gente está contribuindo para o adoecimento deles e para que nós também tenhamos o reflexo desse adoecimento. Um quarto tipo de pais nessa condição, que são, na verdade, ainda do segundo grupo, os pais que não conseguem amar, que não sabem amar, nós temos aqui os pais narcisistas. Pais narcisistas, mães narcisistas, que não compreendem as coisas de outra forma, elas não entendem as coisas de outra maneira, então elas humilham, elas exploram, elas sugam os filhos e destroem a autoestima delas. Você não vai casar, porque você é ridícula, você é feia, você é porca. Homem nenhum vai querer viver com você porque você é uma mulher horrorosa. De outras vezes, eu não vou deixar você casar. Tem até graça. Eu vou ficar sozinha e você casada. Você não vai casar porque eu vou destruir
todas as vezes que você quiser casar, porque sozinha eu não fico, não coloquei filho no mundo para viver só. Meu Deus do céu. Quantas dores numa circunstância desse tipo. Mas a gente precisa entender que, segundo Joana de Ângeles, todo o processo de comportamento equivocado do ponto de vista emocional significa sofrimento. Todo transtorno emocional é sinal de sofrimento. Então, se ela experimenta um transtorno emocional, ela sofre. Esse espírito sofre. Esse espírito sofre. E a gente... É difícil, eu sei que é difícil você ter uma pessoa como mãe narcisista, um pai narcisista. Como é difícil você lidar com uma pessoa que só pensa em si mesmo. Mas isso vai exigir de nós esforços. Uma luta para que a gente não adoeça junto com eles. Às vezes, nessas circunstâncias de pais narcisistas, será necessário manter a chamada distância amorosa, para que eu fique sereno, para que eu tenha paz, para poder dormir em paz, eu vou ter que morar em outro lugar. Porque, às vezes, se eu morar com a minha mãe narcisista, ela vai acabar comigo, ela vai destruir minha autoestima. Eu tenho que criar uma coragem, mãe, eu vou morar no outro canto. Ainda que visita semanalmente, ouve uma série de coisas, mas volta para sua casa. Para que você não enlouqueça. Uma pessoa narcisista, ela pode enlouquecer outra, tá? Uma pessoa narcisista, Margarete Cruz, pode enlouquecer alguém. E todas essas circunstâncias nos remetem à necessidade de que a gente faça um exercício de amor com relação aos nossos pais. E eu falei que eram 3 grupos. Os que se perderam de si, os que não sabem amar, e o terceiro grupo, o grupo dos pais que amam, daqueles que se entregaram aos seus filhos, daqueles que se comovem quando os veem, daqueles que seriam capazes de tudo para que seus filhos encontrassem a felicidade, que tirariam da própria boca para dar aos filhos, renunciando de si mesmo para que os filhos pudessem viver. Os pais que amam, que são aqueles que são mais fáceis de serem amados. Esses pais que amam, eles enfrentam 2 situações bem diferentes. A primeira situação que a gente tem é a situação na qual os pais amam filhos que se sentem amados. É maravilhoso isso, quando você ama filhos e os filhos se sentem amados. Harmonia familiar. Processo de crescimento espiritual extraordinário que a gente precisa destacar, porque você ter uma família onde os pais amam os filhos se sentem amados, é uma bênção. É um sinal de harmonia e de êxito de todo o grupo familiar nessa grande conquista. Mas existe um segundo grupo. Pais que amam filhos que não se sentem amados. Porque não é pelo fato de você ter um espírito afim que obrigatoriamente ele é uma alma equilibrada. Você pode amar demais um filho desequilibrado. Sim, claro. Você é louco pelo filho, mas o filho tem uma dificuldade enorme com o álcool, com drogas, com o crime, com a sexualidade desregrada. Mas você não deixa de amá-lo. Você não desiste dele. Mas ele, na verdade, não consegue se sentir amado. E ele se joga nas drogas, nos vícios, como uma forma de compensar a crença equivocada que ele tem de que ele não é amado. Às vezes, filhos que vieram de histórias de abandono, o pai abandonou, a mãe abandonou, vem de um processo de adoção, podem, eu disse podem desenvolver o sentimento de que a taça nunca enche. Você tenta encher a taça, mas ela tem um buraco no fundo. Você coloca, e eles não se sentem amados, não se sentem amados. Para você convencer alguém que tem a baixa autoestima, esses indivíduos sofrem miseravelmente
até conseguir compreender que sim, são amados. Não é mentira, ninguém me ama, não sou merecedor de amor de ninguém. Não é verdade. Vão formar casamentos difíceis porque a pessoa tem uma baixa autoestima. Aí ela começa a achar que o outro não gosta, que meu marido não gosta, minha esposa não gosta, ninguém gosta de mim. E isso pode predispor a processos depressivos. Por isso, esses pais possuem um destaque muito especial porque são pessoas de duplo ânimo. Porque você vai amar, 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 recebendo a ingratidão, recebendo a não correspondência do amor que você dá. São almas grandiosas, extraordinárias. E todas elas, desde aquelas primeiras, lá de cima, desde aquelas que fizeram a ruptura do processo da gestação, precisam de compreensão, precisam de amor. E eu queria fechar essas minhas palavras resgatando 7 virtudes que a gente pode aprender com Jesus para esse processo de conexão com os nossos entes queridos, com os nossos pais. Então vamos para as 7 virtudes que o Cristo nos deixou, que nos ajudam a compreender, e com isso eu fecho a minha fala, Pedro. Para aqueles que nos agridem, que virtude oferecer? Prudência. Sede simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Para aqueles que erram, o que oferecer? Indulgência. Indulgência para com as faltas do próximo. Para os que se mostram incorrigíveis no erro, erram e reerram, e erram, e erram, e erram. Aprender a resignação, conforme a questão 191 de O Consolador. Destacando que quando os pais fizerem tudo pelos filhos, e os filhos não aprendem, que eles desenvolvam a resignação para assistir à vida, ensinar aquilo que eles não conseguiram dizer. Para aqueles que são resistentes ao aprendizado, aqueles que são resistentes à educação, que são quase que impermeáveis. Qual virtude? A perseverança, a não desistência. Mesmo que não colhamos os frutos, observando o item 19 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, benefícios pagos com a ingratidão. Nunca desistir, para que amanhã eles se vejam tocados da necessidade de retribuir o bem que não souberam dar em troca pelo benefício recebido. Para aqueles que nos exigem, para aqueles que nos cobram, para aqueles que nos oprimem, perdão, para que as nossas almas não endureçam, para que nós não venhamos a encontrar no futuro consequências amargas de todas essas dores que a vida hoje nos oferece. Para aqueles que nos exigem o perdão. Para aqueles que desejam crescer, para os filhos dóceis, para os filhos amorosos, para os filhos afins, para aqueles que estão desejosos de conhecer as coisas boas, o que fazer? A virtude? Cumplicidade. A cumplicidade. Tomar na mão e seguirmos juntos. E, além de todas essas coisas, para todos os filhos, para todos os pais, para todos os nossos irmãos, para todas as pessoas que conosco convivem, para todos indistintamente, o sentimento do amor. O amor como sendo o sentimento a ser oferecido para todos. Benevolência para com todos. Indulgência para com as faltas do próximo. E o perdão das ofensas. Esse é o roteiro para a gente refletir no nosso Dia das Mães. Uma boa tarde para todos. Está sem som. Ok, meu amigo Jorge Alahá. Nossa gratidão a você pela sua mensagem lúcida, esclarecedora, confortadora. Nós vamos encerrando as nossas atividades de hoje.
aí no coração do Brasil, já meio-dia, aqui ainda 11 horas, e temos o almoço com nossas queridas mãezinhas, né? E vamos em frente. Vou pedir você para fazer a nossa oração de gratidão, deixando um abraço para nossa querida Margarete, lá de Pimenta Bueno, né? Vamos lá. Tá sem som, ela. Querido Senhor, neste dia que nos ofereces, para que possamos lembrar das nossas mães, deixa, Senhor, que nesta nossa oportunidade de hoje, nós possamos conversar com Maria, a mãe de todos nós, pedindo a ela, Senhora, bênção sobre todos os lares da terra, misericórdia sobre todos os corações que padecem. Tu que conheces o luto, que sabes da perda do filho, envolve com teu manto de paz todas as mães que soluçam, todas aquelas que nesse momento pranteiam a ausência de seus filhos no lar. Envolve todas as mães, Senhor, Senhora, envolvidas nas tramas das experiências da vida terrena, da pobreza, da carência, da ausência dos bens materiais, da frustração, diante da ausência de tudo aquilo que poderia ter tido na terra e que não tem. Envolve carinhosamente todas elas, que não têm um lar, que não têm um lugar onde abrigar seus filhos. Maria de Nazaré, protege todas essas mães, aquelas que perderam seus filhos, aquelas que vivem na carência, aquelas que não possuem um lar para abrigar os filhos, aquelas que amanhã não sabem o que comerão, porque o teu amor se derrama sobre toda a humanidade e por isso te pedimos por todas elas. E dentre essas mães, te rogamos particularmente pelas nossas queridas irmãs do Rio Grande do Sul, aquelas que perderam seus filhos, aquelas que perderam seus bens materiais, as que perderam seus lares, aquelas que não sabem o que comerão amanhã. Senhora, estende a tua misericórdia sobre todas elas e sensibiliza o coração de todos os homens, para que nós nos coloquemos de pé diante das tarefas de serviço e de auxílio daqueles que nos estendem as mãos. Que as luzes da tua misericórdia nunca se apaguem nas nossas almas e que nós, conhecedores da mensagem espírita, não nos esqueçamos de rogar por todas elas, Senhor, por todas essas mulheres e por todos os homens que neste momento se encontram desarvorados. Que o teu manto de paz, Maria, se estenda sobre todos eles e sobre todos os voluntários que nesse momento se mobilizam em socorro dos que mais padecem. Que o teu amor esteja sobre todos, Senhor, abençoando a grande nação brasileira, protegendo o nosso Rio Grande do Sul e oferecendo a todos nós a oportunidade de mostrarmos o que já sabemos, o que já conhecemos sobre amor, sobre fraternidade, oferecendo o melhor de nós para os nossos irmãos que se encontram com as mãos estendidas. Maria, toca as nossas almas, sensibiliza os nossos corações e abre as nossas almas para que nos sintamos verdadeiros irmãos, como teu filho nos ensinou,
porque precisamos tanto disso para mostrar que somos verdadeiramente seguidores daquilo que o teu Filho nos ensinou. Obrigado, assim, Maria, pelas tuas bênçãos, pela tua proteção, e te rogamos que permaneças conosco, envolvendo as nossas vidas e nos guardando na tua paz. Ok, Jorge Alahá, nossa gratidão aos amigos que estiveram conosco nesta manhã. Um beijo no coração de todos. Gratidão a vocês todos. Um abraço. Até domingo que vem, se Deus quiser.